Olá pessoal, começa aqui o programa Biografias, com mais uma grande história vencedora de sucesso, mas também com muita luta. Você vai conhecer hoje a biografia do Dr. Nelson Williams, sócio fundador do escritório Nelson Williams Advogados, considerado o maior escritório de advocacia do Brasil e também da América Latina. Dr. Nelson, que honra tê-lo aqui. Fiquei impressionado com a tua história, temos que contar para motivar as pessoas. Tudo bem? Opa, tudo bem? Minha satisfação, Elias, tê-los aqui. É importante compartilhar, né? Com certeza. Já vou começar com uma frase tua antes da biografia. Abre aspas. O que difere coragem da loucura é o resultado. Explica pra gente isso. Eu explico sempre, Elias, que quando eu inicio minha carreira, óbvio que você é jovem, você está no começo de suas atividades profissionais, você tem sonhos. E às vezes eu compartilhava alguns desses sonhos com amigos, colegas e tal, e eu escutava muitos deles dizerem que aquilo era uma loucura, né? E com o passar do tempo, as coisas foram tomando rumo, tomando um caminho, um bom caminho, eu diria, e eu começo a ouvir as pessoas falando: nossa, como você é um homem corajoso. E eu sempre dessa constatação, né, desse fato, ouvi uma constatação que o que difere coragem de loucura realmente é o resultado, né? Se tivesse dado errado, eles teriam dito a mim: ah, viu, sabia? Você era louco, você era um louco mesmo, tal. Como deu certo, eu trocar o louco pelo corajoso. Muito bem. Eu até brinco, doutor Nelson, que às vezes para abalar um sonho é melhor perguntar para um amigo o que ele acha. Para destruir, pergunta para 5, né? Com certeza. Temos que ir em frente. A gente gosta muito de trazer essa cor local, né? Então conta um pouquinho onde você nasceu, como era essa casa, o ambiente, pai, mãe, quantos irmãos? Bom, eu nasci em 1971, 14 de maio de 1971, em Cianorte. É uma cidade do Paraná. É um polo têxtil? Hoje é um polo têxtil. Na época que eu nasci, eu não sei se já era um polo têxtil. Hoje é um polo têxtil, né? Mas eu apenas nasci em Cianorte com 3 anos de idade, 2 anos para 3 anos. Meu pai e minha mãe se mudam comigo para Umuarama, que é uma cidade ali próxima, e eu fiquei até o primeiro ano do primário. Eu fiz o primeiro ano em Umuarama, numa escola estadual, né, um colégio estadual. E eu fiz o primeiro ano e depois, novamente, nós nos mudamos. E aí mudamos para Jaguapitã, uma cidade do norte do Paraná também, uma cidade que na minha época devia ter uns 9 mil habitantes, e nós fomos morar lá na zona agrícola, né, na área agrícola da cidade, primeiro numa chácara e depois mudamos para a cidade. Perfeito. E o Moarama, acabei de lançar a biografia do Sr. Joaquim Martins, da rede Planalto ali de Moarama, né? Um dos grandes pecuaristas do Brasil, né? Uma cidade maravilhosa, né? Sim. Muito bem. Obviamente que com os grandes empresários que eu biografo, desde a infância já tem, né, esse, né, grande empresário já tem um olhar diferente para as coisas. O que é que as pessoas falavam? Olha, o Nelson tem um olhar diferente, ele é assim, ele é assado. Traz um pouquinho dessa característica. Elias, você falar assim, você quando criança ou adolescente, você tinha algo de especial? Aos meus olhos, não. Eu vou falar para você assim, sem romantismo algum. Não tinha. Minha família é uma família muito humilde, meu pai e minha mãe são semi-analfabetos. Quando eu me formo, concluo a faculdade, eu era do primeiro eixo, o primeiro formado a ter curso superior. Depois, óbvio, vieram outros e tudo mais. E era uma família muito pobre em todos os aspectos, não apenas financeiramente, culturalmente. A minha origem é uma origem muito humilde. Então eu fui fazer faculdade e deixei para trás essa origem humilde em busca de algo, né, algo diferente. Teve que fazer federal? Não, eu fiz Instituição Toledo de Ensino em Bauru. Eu prestei o vestibular, sempre prestei vestibular apenas para Direito. Eu tinha um sonho, e esse sonho de ser advogado, ele tem origem nos quadrinhos. Não é a primeira vez que eu conto esse fato, mas é um fato interessante. Eu, quando tinha cerca de 12, 13 anos,
havia um amigo, vizinho de casa e amigo de escola, que o pai dele era cabeleireiro aqui em São Paulo, ele não tinha mãe, ele era criado pela avó, e o pai dele de tempos em tempos visitava-o lá em Jaguapitã. Saía daqui de São Paulo, ia para Jaguapitã, e quando o pai chegava lá, o pai levava uma pilha de gibis, histórias em quadrinho e tal, e dessas histórias em quadrinho havia das Superaventuras Marvel, que hoje a Marvel até despontou, né, com as histórias de super-heróis. Na época eram gibis. E ele lia e repassava os gibis para eu ler também. E ali, dessa leitura de gibis, eu me identifiquei com um personagem, que é o Demolidor, né, que é o alter ego dele, é o advogado, né. Um advogado bem sucedido, eu achava que eu tinha alguma semelhança física com o advogado, e me apaixonei pela história em quadrinho, falei, quero ser advogado. Um outro fator também que colaborou e ajudou muito, né? Eu costumo dizer que foi uma mola propulsora dos meus estudos, eu costumo dizer que é a roça. Eu tenho verdadeiro horror à roça. Tem gente que ama aquele ambiente da roça e tal. Eu não, porque quando eu era criança, já nem era adolescente, meu pai me levava para o sítio para fazer trabalho braçal, carpinar, coisas do tipo. E aquilo me causou uma ojeriza, né, ao trabalho rural, né, ao trabalho braçal. E juntamente com a história em quadrinhos, isso me incentivou a estudar. E na minha percepção, o estudo era uma forma de mudar aquele quadro. Então eu prestei vestibular, passei, fiz faculdade em Bauru, interior de São Paulo, a instituição Toledo de ensino, uma instituição muito bem gabaritada. Até hoje eu não acompanho mais, mas na época disputava com as grandes faculdades de direito aqui da capital, principalmente quando prestava um concurso, você via que realmente a faculdade conseguia colocar bastante de seus alunos nos principais concursos públicos mais difíceis. E tive bons, excelentes professores que são referenciais no direito, né? Eu costumo citar o Damásio Evangelista de Jesus, e outros tantos, Fernando Tourinho, né? E outros muito bons professores. Michel Temer foi meu professor durante um período. É uma faculdade muito bem reconhecida. E nesta ocasião eu trabalhava no primeiro ano de faculdade eu estava em Jaú. Como eu passo e não consigo um emprego em Bauru, eu fui trabalhar em Jaú, na Santa Casa de Misericórdia de Jaú. Fui trabalhar no RH, né, na área de recursos humanos, era auxiliar de escritório, e todos os dias fazia o itinerário Jaú-Bauru de ônibus de estudante. Fiz faculdade período noturno. Na minha época a faculdade era de 4 anos, hoje são 5, na época eram 4 anos. E o primeiro ano em Jaú, aí a partir do segundo ano eu já arrumei emprego em Bauru e acabei indo morar em Bauru. E ali fiquei até concluir meu curso, minha faculdade, trabalhando primeiro numa construtora, na construtora auxiliar de escritório também, na área de licitações. Essa construtora veio a ter problemas financeiros e de lá eu fui para uma prestadora de serviço da CESP, CPFL, de órgãos públicos, né? E também aí no RH novamente. E ali eu fiquei até concluir minha faculdade, isso em 1994. 94, perfeito. Quando o Dr. Nelson fala do trabalho na roça, é um trabalho muito pesado, pessoal, trabalho de sol a sol, que a gente diz, né? De sol a sol, né? E literalmente comer marmita fria, né? Era um serviço realmente braçal, né? E como eu disse, meu pai foi para o norte do Paraná, e a gente trabalhava em pequena propriedade agrícola, ou seja, é você mesmo que faz, quando muito pega mais alguns outros para ajudar, mas é bem braçal, né? Perfeito. E também o que o Dr. Nelson disse é importante, porque ele já tinha esse perfil da advocacia, mas muitas vezes ele não queria, né, continuar nesse trabalho, né, agrícola. Então, muitas vezes, saber pelo menos o que você não quer fazer já te direciona para um caminho importante. Então, é mais um legado aqui que o Dr. Nelson nos passa. Dr. Nelson, estrear em São Paulo aqui, né, é o mundo dos leões, né? Então, por que São Paulo e qual foi efetivamente o primeiro acontecimento que te mostrou que você estava nesse caminho certo?
Bom, eu vim com primeiro eu comecei a vir a São Paulo, né, fazer interior capital, o verdadeiro bate e volta, né? Saía de madrugada, chegava aqui 8h30 da manhã, trabalhava o dia todo e retornava final do dia. Hora visitando clientes, hora despachando nos tribunais. E São Paulo é assim, eu sou uma pessoa metropolitana, posso usar esse termo assim sem a menor sombra de dúvida. Eu amo metrópole e São Paulo é uma grande metrópole, né? E a gente que gosta, eu sou hiperativo, você gosta de estar onde tudo acontece, eu diria assim, você gosta de estar em São Paulo. E eu enxerguei muitas possibilidades de crescimento aqui. Nós estamos falando agora, o escritório, a Nelson Williams Advogados, ela foi fundada em 1º de janeiro de 1999. Eu termino a faculdade e eu não tinha carro, eu andava de ônibus circular, eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Nada. Como milhares de estudantes, né, nesse país, eu venho de uma origem, como eu disse, humilde, trabalhava, não ganhava muito, ganhava relativamente pouco, termino a faculdade, tiro minha carteira da ordem, não tinha um carro, não tinha dinheiro, não tinha absolutamente nada, andava de ônibus circular. O primeiro escritório que eu trabalhei de advocacia era eu sozinho numa sala emprestada de um médico, que foi colega de faculdade. Esse médico, como ele trabalhava na Telesp, né, que hoje é a Vivo, esse é a Vivo, ele trabalhava na Telesp das 8 às 16 horas, então das 8 às 16 horas ele tinha uma sala numa clínica médica com outros médicos que era vazia. E ele me emprestou, se quiser usar lá, e eu usava lá para trabalhar, para iniciando na advocacia. As pessoas até perguntavam se seu pai é médico, algum parente é médico, porque veja bem, era uma clínica claro. Médica, aqueles sobrados, né, típico do interior, ali onde tinha as salas dos médicos. Uma dessas eu ocupava das 8 às 16 horas, eu tinha que dar o pinote, porque o médico estava chegando para atender seus pacientes. E, como eu disse, sem carro, sem nada. Meu primeiro carro, uma Panorama da Fiat, toda batida, uma panoraminha, né, bege, que é um Fiat 147C estendido, né, bege. Esse foi meu primeiro carro, e aí eu começo a minha carreira, e é importante destacar isso, sabe, Elias, porque antes dos meus 30 anos eu já tinha trocado meu primeiro avião no segundo avião. Então é uma carreira com 4 anos de formado, quando eu dou início a Nelson Williams Advogados. Eu antes já estava bem ativo na pessoa física, advogando como pessoa física. Perfeito, muito bem. Outro legado aqui do Dr. Nelson. Garotada, se não tem dinheiro, o que não pode faltar é atitude, né? Não tinha dinheiro, mas sobrava garra, força de trabalho, vontade e sonho, né? Tem que sonhar para poder realizar. Então, mais um legado aqui que o Dr. Nelson nos passa. Dr. Nelson, eu assim, biografei grandes empreendedores e muitas vezes, né, lá atrás o temor deles é crescer, porque eles têm medo de perder a qualidade, né, de perder o domínio, né, da situação. Então, muitas vezes é um fator, né, que impede o crescimento para alguns empresários. Hoje, acredito que gostaria até que você passasse um pouco dos números que envolvem a Nelson Williams. São mais de milhar de advogados envolvidos e tudo mais, e como é que você consegue manter a qualidade do teu serviço tendo um contingente tão grande de profissionais? Um conceito, Elias, que sempre me acompanhou, e eu citei, que é do mercado, e que eu adaptei para a advocacia, né? Eu falei, não venda o que não tem para entregar, não prometa o que você não pode cumprir. Isso é uma regra básica de mercado. Na advocacia, não adianta nada eu ser um ótimo advogado técnico. Não adianta nada eu ter os melhores núcleos de advocacia dentro do escritório, né? Falando de um quadro técnico brilhante, se eu não tiver uma coisa: contratos. Se eu não tiver o cliente. Perfeito. Então, esta junção de fatores, ela é muito importante para o sucesso.
e você não constrói nada sozinho, não desse tamanho que nós somos. Eu não me recordo agora, pode ser, às vezes minha memória me trai, mas há tempos atrás aí nós recolhíamos em média 2 milhões de reais de custas processuais por dia. Um volume considerável, chegamos a fazer 7.000 audiências em um mês. Isso tudo eu estou falando é pré-pandemia. E num contingente de quase 1.700, 1.800 advogados antes da pandemia, depois tivemos uma redução, né, como o mercado acabou ocorrendo, porém são números extremamente consideráveis. E atuamos, temos escritório em todas as capitais do país, escritório próprio, e aí fora esse contingente de profissionais que é o trabalho diretamente ligado ao escritório, tem os indiretos, que são os outros advogados que nos ombreiam nessa tarefa, né, de conduzir este volume enorme de contratos, de demandas, e chega no nosso banco de dados são cerca de 15.000 advogados correspondentes, que estão ali aptos a nos ombrear, caso necessário seja. E de nada adianta tudo isso, essa estrutura, se não tiver, como eu disse, contratos e esses clientes não estarem satisfeitos com a execução do serviço. E também não seria possível isso se eu não delegasse. Eu delego responsabilidades e as pessoas, aqui existem vários núcleos, existem núcleos de atuação que eu confesso para você que são extremamente complexos para o meu entendimento. Porém, eu sei que funciona. Né? Eu, às vezes, quando eu estou fazendo uma reunião com a equipe, eu estou amparado por dados. Né? Nós temos hoje um sistema de controle que eu posso falar sem medo de errar, é o melhor que existe no mercado. Você imagina controlar um volume de demandas, de audiências, de prazos, o custo desta operação toda, e você ter isso à mão. E hoje nós temos tudo isso à nossa mão. Há um clique no computador, você dá uma clicadinha ali no sistema e você tem tudo. Nós temos um sistema que é de primeiro mundo. Já tive a oportunidade de compartilhar isso com alguns presidentes de tribunais, que também trabalham com um volume muito grande, e eles realmente ficaram impressionados. E nós somos analisados por nossos clientes. Não é o Nelson, nós somos bons. Quem fala isso quem tem autoridade para falar isso são os clientes. Exatamente. E como nós prestamos serviço para grandes players do mercado, mês a mês nós somos, como diz assim, nós somos auditados. Nós somos aprovados ou não. Existe uma jurimetria, né, nesses contratos, em especial com grandes bancos, grandes varejistas. E o resultado sai mês a mês e eu acompanho isso. Né, e sempre de muito de perto, para não haver nenhum tipo de sabor. E com relação aos grandes contratos de litígio, com alto valor agregado, esses todos sou eu pessoalmente que acompanho. Né? Aqui nós, embora nós hoje somos vai haver uma nova alteração de contrato social, agora, se não me engano, nós estamos em 64 sócios. Vários desses sócios cuidam de mais de um contrato. Às vezes um sócio cuida de vários contratos, porém toda vez que existe direitos ou valores extremamente significativos, porque às vezes não é só o valor, né? O direito é muito significativo para aquele segmento, eu pessoalmente acompanho o desenrolar. Então a minha cabeça está sempre muito atenta a isso e, logicamente, há uma delegação de poderes. Esses sócios, muitos deles dirigem filiais e filiais enormes. Eu citei o caso de Campo Grande, nós temos lá uma filial com capacidade para 500 profissionais, uma estrutura magnífica, e toda a área de recuperação de crédito da Nelson Williams, ela é centrada, nossos contratos de recuperação de crédito é centrada em Campo Grande. E as diligências, os despachos com juiz, acompanhamento de oficial de justiça, eles vão para as pontas, que são as filiais, e ali os advogados locais
locais que fazem esses despachos com juízes, que fazem esse acompanhamento com oficiais de justiça, porém a parte técnica toda é feita por Campo Grande. Doutora Giovana, juntamente com outros sócios que nos ombreiam ali, que cuidam dessa tarefa. A doutora Giovana tem uma procuração do Nelson Williams, como se o Nelson Williams fosse para poder executar esses trabalhos, além de ser sócia. Então, há uma delegação de poderes, há uma delegação de responsabilidades. Aí é muito importante você ser ombreado, você ter ao seu lado pessoas de confiança e pessoas que vistam a camisa, que entendam o objetivo, qual é a finalidade, para onde nós estamos indo, onde queremos ir, né? Isso é muito importante. Perfeito. Você trouxe vários aspectos, porque além de fundar, você é o CEO, é o presidente desse grupo, da liderança, né? Que modelo de liderança você acredita? Palavras convencem, exemplos arrastam. Hoje, né, nós temos até uma posição muito confortável pelo tamanho da estrutura, né, pelas facilidades. Eu me locomovo pelo país todo em avião particular, avião próprio. A gente tem todo, mas não foi sempre assim. No começo, teve uma época que eu lembro que de 2004 até 2010, eu fiquei sem avião, né? Eu contei aqui no início da nossa conversa que antes dos 30 eu troquei o primeiro pelo segundo e o segundo para o terceiro, eu me desfiz do avião e houve um hiato aí. E nesse ato o escritório, eu diria que foi a época que o escritório mais se desenvolveu, foi de 2004 até 2010, nós praticamente abrimos mais de 20 escritórios, né, em todas as capitais, e o Nelson Williams participou de boa parte dessas aberturas, e pegando ali o corujão mesmo, aqueles voos de madrugada, né, pegar Cuiabá para Manaus, Cuiabá para Porto Velho, Cuiabá pegava ia em Brasília, e Brasília ia para São Luís do Maranhão. Então eu cansei de virar madrugadas dentro desses aviões, que eram os chamados corujões. E um dia, numa das nossas reuniões com advogados do escritório, um dos sócios falou: o Dr. Nelson não pede nada a nós, ou não exige nada de nós que ele mesmo não faça. Olha. Se vocês acham ruim de estarem pegando avião de madrugada, ou muitas vezes não tendo nem tempo de dormir, coisa assim, saibam que o próprio Nelson faz isso. Então, o meu modelo de liderança é palavras convencem, exemplos arrastam. Perfeito, muito bonito, muito bonito. Então, Nelson, o maior erro que você cometeu na tua trajetória e o que aprendeu com ele? O maior erro é muitas vezes ter me metido em discussões e brigas inócuas. Uma coisa que o ser humano tem que tomar muito cuidado chama-se vaidade. A coisa mais difícil que você tem para administrar, né, é a vaidade. E quando você é jovem, você às vezes é muito impetuoso. Eu falo para vocês assim, sem medo de errar, sejam mais comedidos, né? Menos impulsivo. Se eu tivesse sido menos impulsivo em algumas coisas, eu diria assim que teria errado menos. Quando você se torna mais experiente, não vou dizer só mais velho, mas mais experiente, primeiro você saber que você não controla tudo. A vida existe coisas que dependem de nós e coisas que independem. Aquilo que depende, fazer bem feito, fazer a sua parte. Aquilo que independe, né, entrega, relaxa, né, não depende de você. E muitas vezes, como eu disse, eu fui afoito onde não deveria. Perfeito. Bom, reconhecer o erro já é um grande aprendizado, né? Com certeza. Então, Nelson, estamos caminhando para o final, infelizmente, mas a gente precisa saber a tua opinião sobre pandemia. Eu li um texto teu brilhante, onde você falava até numa associação do Plano Marshall, né, o velho plano depois da Segunda Guerra Mundial, que tentou recuperar a Europa. Então, tem uma correlação? Dá para correlacionar?
Eu vejo assim, a pandemia foi e está sendo, né? Ainda não, ela não acabou, né? Ela é um acidente de percurso. E eu diria assim, nós podemos sair melhores do que entramos. Eu sou um otimista com relação à humanidade. Para mim, a humanidade só anda para frente. A humanidade não anda nem para o lado e nem para trás. E nós tivemos guerras, temos massacres, nós já tivemos histórias aí no nosso conhecimento horrorosos. Porém, a humanidade sempre caminhou para frente. A pandemia não é diferente, ela não é nem a primeira pandemia que nós temos. Porém, se nós conduzirmos da maneira correta, né, ela será menos dolorosa, menos traumática e sairemos maiores, né? Para isso é necessário atitudes governamentais. Aí quem tem o poder de mando é quem exerce a autoridade. Então eu tenho visto que nós às vezes tropeçamos quando poderíamos estar melhor posicionados. Nós temos visto agora a Europa fechando novamente, né? E o Brasil, nossos números estão caindo, ou estão sob controle, ou estão caindo na grande maioria do país. A pandemia está passando por aqui de uma maneira, a impressão que se tem, com menos gravidade do que foi na Europa, né? Com menos gravidade. Não que não tenhamos números assustadores, né? Quando você fala 100 e poucos mil mortos, realmente são muitas pessoas, mas proporcionalmente ao tamanho do país... Claro, 220 milhões de pessoas. É um contingente pequeno. Então, eu acredito que com boas atitudes governamentais, nós podemos superar esta pandemia e sairmos melhor posicionados, né? Mais evoluídos como sociedade. Então, é isso que eu observo muito. O plano Marshall, quando eu falei quando a pandemia ainda nem tinha chego na proporção que chegou ao país, eu falei exatamente nisso, se precaver, não subestimar a pandemia, se precaver e tomar as medidas que devem ser tomadas, sem envolvimentos políticos, né? Embora seja impossível de você ter um quadro aí, né, numa situação dessa que não haja uso político, mas menos uso político e maior preocupação com a nação como um todo, que é isso que os nossos governantes, né, devem estar sempre muito atentos, para o bem da nação. Perfeito. Aliás, nessa linha política, doutor Nelson, ela pode tanto consertar quanto estragar um pouco mais a reforma tributária. Te agrada a reforma tributária como vem sendo apresentada? Não me agrada. Toda vez que nós entramos na questão da reforma tributária, nós entramos numa torre de Babel. Cada um puxa para um lado, estados puxam para o lado, o governo federal puxa para outro e acaba novamente sendo usado politicamente isso. Aí medidas que que não são palatáveis usado pela oposição aí de uma maneira absurda e isso acaba atrapalhando. Aí no caso o uso político da reforma tributária acaba atrapalhando o país. Então me preocupa assim essa questão da reforma tributária, que a gente sabe que ela é necessária. Agora não é reformar para aumentar carga, é reformar para tornar a carga tributária mais justa e, se possível, diminuir, né? Mas tornar justo, diminuir para o contribuinte e aumentar a arrecadação. E eu acredito que é possível diminuir a carga tributária para o contribuinte e ainda assim aumentar a arrecadação, fazendo com que todos paguem numa medida justa. Hoje a nossa carga tributária ela é um verdadeiro pesadelo, né? Então essa seria a ideia. Agora, do jeito que está sendo apresentado, confesso que eu observo, a gente fica preocupado, torce para que dê certo, mas é algo preocupante. Perfeito. Antes da minha colocação final, que tenho certeza, né, te deixar muito feliz e vai te levar a um sorriso, porque é um projeto pessoal teu,
essa pergunta não é minha, é de quem está lá, né? Mas pergunta do caso da Rose Miriam, pergunta. Eu queria que você trouxesse um pouco, porque as pessoas, né, efetivamente viram, né, em muitas entrevistas, no caso da Rose Miriam, né, no caso envolvendo exatamente, né, o espólio do Gugu. O caso da Rose Miriam é um caso muito peculiar, né? E eu, no começo de nossa entrevista e durante a entrevista, eu falei muito da área empresarial, né? A Nelson Williams é um escritório completo, mas 99% do nosso contingente de contratos, de demandas, são pessoas jurídicas. E ocorre um volume desse processo, mesmo que você fale 1% de processo pessoa física, eu estaria falando de 7 mil processos de pessoa física, que seria bastante. Mas o caso da Rose Miriam é um caso muito peculiar, né? Existe, óbvio, está sob segredo de justiça, tem coisas que nós não podemos trazer ao conhecimento público, porém, o que me chamou a atenção foi a injustiça que estava sendo cometida com essa pessoa que durante praticamente aí boa parte de sua vida se dedicou a um projeto familiar juntamente com Augusto Liberato. Se você pega aí, nós estamos falando de 1990 até o final do ano passado, que quando aconteceu a tragédia, acontece dentro da casa dela, juntamente com os filhos, e de repente, até o caixão descer da sepultura, nós vemos a dona Rose Miriam ser tratada como uma viúva de Gugu Liberato. Durante esses 20 anos, ilustrou capas de revistas, de tudo que você possa imaginar, como a esposa, a mulher de Gugu Liberato, né? Eles não eram casados, mas ela era apresentada como uma mulher, como uma família, ou seja, e além do mais, ela é médica de formação, abre mão do exercício de sua profissão para se dedicar a um projeto familiar de livre e espontânea vontade, juntamente com Augusto Liberato. Se você analisar que durante todo esse período ele foi o mantenedor, ela dedicou a ele fidelidade, ele foi o único homem que ela teve, ou seja, ela foi a companheira. E essa expressão ele mesmo, tem um vídeo dele de 2016, se eu não me engano, em que ele a leva no programa dele, né, juntamente com a família, abraça, essa é a minha companheira. E esse último documento de final de 2016, que é o documento do Green Card, onde ele escreve, né, minha companheira de muitos anos, mãe de nossos filhos, não é mãe de meus filhos, é mãe de nossos filhos. Reconhecimento total. Você vê sob pena de perjúrio. Então, o que me chama a atenção no caso de Rose Miriam é a injustiça que começou a ser cometida contra essa mulher. E era uma luta de Davi e Golias, né? A família do outro lado, com aquele poder financeiro, poder midiático, mirou o canhão para massacrar com essa senhora e, obviamente, como um bom advogado, a injustiça nos desperta o desejo de luta, né, de lutar pelo direito, né, e para que prevaleça a justiça. Então, no caso da Rose Miriam, foi isso. Perfeito. O que também me sensibiliza e emociona muito nas grandes trajetórias, né, eu como biógrafo amo isso, né, de sucesso, é quando o empresário se autoquestiona, como eu vou devolver isso para a sociedade? E você criou o Instituto Nelson Williams. Eu queria que você falasse um pouquinho. O Instituto Nelson Williams é um projeto que nasce com a minha esposa, com a Anne Carolina, que também é advogada. Ela, desde tenra idade, ela é voltada para essas questões sociais. E ela é a pessoa que mais me despertou isso. Porque talvez pela forma da minha atividade, né, é muito dinâmica, tal, às vezes você não para pensar como você vai retribuir o que a vida está lhe dando, né? Não como que sinta peso na consciência, coisa do tipo, mas você de algum momento você acaba o senso de responsabilidade. E aí ela me chamando a atenção para isso, exatamente desta maneira que você colocou, ela falou assim, eu amo o projeto educacional. Vamos ajudar, porque veja bem, o que causou a grande diferença na vida do Nelson Williams foi a educação. Sem dúvida. Foram os estudos que me tiraram daquela vida, daquelas circunstâncias que eu vivia, né, lá no interior do Paraná.
vamos fazer algo, né, voltado para a educação. E aí nós desenvolvemos, foi fundado um Instituto Nelson Williams, 100% do capital dele é capital privado, só trabalhamos com recursos próprios e voltado para questões educacionais, levar para as pessoas mais carentes a possibilidade de mudança de vida através da educação e dos estudos. Perfeito. Parabéns, um belíssimo projeto para ser seguido, né? Aliás, é o mesmo tema do projeto do Instituto ABH, do Dr. Afonso Brandão Reno. De repente, acho que pode haver uma conversa de vocês para somar forças com isso. Então, Nelson, olha, que alegria tê-lo aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha. Aprendemos bastante com a sua história. E que mensagem você deixa para nós? Para aqueles que passam por situações difíceis neste momento, lembre que você não está só. Vários outros passam e passaram. Eu sou um exemplo. Para aqueles que estão com a vida já mais encaminhada, lembre que nós temos uma responsabilidade para com os outros. Palavras convencem, exemplos arrastam. De darmos para a nossa sociedade um novo horizonte, um novo parâmetro, né? Com nossos exemplos e também com nossas atitudes. Tá procurando sempre fazer algo para que mude a vida das pessoas. Eu procuro ser um canalizador de transformações de vidas e procuro que os nossos também sejam. Essa é a minha recomendação que dou a todos. Muito bem. Então, Nelson, obrigado por participar. Obrigado, eu é que agradeço. Esse Dr. Nelson Williams, fundador e presidente da Nelson Williams Advogados, aqui com a gente no Biografias. Obrigado pela sua audiência, aprendemos bastante e até o próximo programa. Tchau, pessoal.